Em instantes vai começar mais um programa Infância em Foco, dando continuidade na série Abril Azul, mês de conscientização do autismo. E no programa de hoje nós vamos conhecer sobre atendimento odontológico para crianças autistas. Então não fique aí que a gente já volta. Cheio de recheio, agora sob nova direção. Venha conhecer o nosso espaço e se surpreenda com o melhor buffet e um ambiente único para você registrar os momentos mais especiais. Conheça o nosso cardápio Premium, Pocket, Festa Escolar e opções para casamentos e debutantes. O nosso salão principal conta com brinquedos variados, área baby no salão integrado, pista de dança, equipamentos de som e iluminação, lounge e mesa de bilhar. Tudo isso com uma área de 1.300 metros quadrados, recheados de muita diversão. Ah, e tem mais! O Cheio de Recheio conta com recreação e muitas brincadeiras para adultos e crianças, com os nossos monitores qualificados para atender todas as idades. Venha nos fazer uma visita. Mais informações através do WhatsApp. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Está começando mais um programa Infância em Foco. Você aí de casa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pode chegar que a casa é sua. Eu sou Mara Camargo, apresento orgulhosamente esse programa. E neste mês de abril, nós estamos fazendo uma série do Abril Azul, que é um mês de conscientização do autismo. E no programa de hoje, eu já estou aqui com a minha convidada, vou apresentá-la a vocês, que vai conversar comigo sobre atendimento odontológico para pacientes autistas. Ela é formada em odontologia pela Fundação Hermínio Ometo, pós-graduada em atendimento preventivo interdisciplinar na primeira infância pela Unicamp, habilitada em sedação consciente com óxido nitroso e oxigênio pela FAIP. Cursos complementares, freios orais, laser na odontologia, traumatologia infantil, atendimento odontológico hospitalar, atendimento ao paciente autista. Ela é cirurgiã dentista e atua na odontopediatria e no atendimento pediátrico PCD. Que currículo, hein? Vocês devem estar imaginando que é alguém mais velho, uma pessoa muito com seus 50 anos, mas não. Estou aqui com a jovem doutora Camila Ribeiro. Seja muito bem-vinda ao programa, Camila. Muito obrigada. Eu falei para ela, Camila, quantos anos você tem com um vasto currículo desse? 28. A Camila também
é mãe do Mateu, de 2 aninhos e 11 meses, aquela fofura. Quer mandar um beijinho pro Mateu? Com certeza. Aqui a gente deixa livre, né? Porque já que é Infância em Foco, a gente manda beijinho pros filhos. Aproveito para mandar um beijão pro meu pequeno também, o Inácio, de 2 anos e 2 meses. E agora sim, Camila, quero começar esse programa conhecendo um pouco mais sobre você. Eu vi aqui que você trouxe um fato muito curioso de que foi a odontologia que te escolheu. Conte um pouquinho melhor pra gente essa história. Então, vamos lá. Eu nunca me imaginei dentista, nunca pensei nisso em momento algum da minha época de escola, pensei em ser dentista. Tanto que quando me formei no ensino médio, fiquei 1 ano sem fazer nenhuma faculdade, nem nada, porque eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Aí decidi, optei no ano seguinte que eu entraria na faculdade, mas eu não fazia ideia ainda do que faria. Prestei diversos vestibulares, odontologia, direito, administração, tudo que você pensar e mais um pouco. Passei em algumas coisas que me interessavam, dentre elas a odontologia. Mas eu optei pela odontologia no dia do encerramento das inscrições e falei, vamos lá, vamos ver o que dá. Comecei a faculdade de odontologia e logo no começo da faculdade, tudo que tinha de extra nessa faculdade, voltado para a pediatria, eu estava lá. Então, tinha projeto da usina, eu estava lá atendendo as crianças, o traumatologia infantil também. Então, tudo foi levando para a pediatria. Mas ainda achei que eu nunca trabalharia na parte de odontopediatria. Quando eu me formei, entrei numa outra especialização, que era endodontia. Depois, logo na sequência, começou a pandemia. E quando veio a pandemia, cancelaram a minha turma de especialização. E aí eu falei, bom, não sei o que eu vou fazer agora. Vamos começar a atender o geral para ver o que eu vou gostar. Nessa clínica onde eu atendiam outros 10 profissionais. Ninguém atendia criança. Então, acabou que, meio que sem eu escolher, eu comecei a atender somente as crianças. E nesse momento, eu fiquei grávida. E na gestação, eu comecei a me apaixonar ainda mais pelo mundo da criança. E saí da onde eu trabalhava e falei, bom, quando eu retornar para a odontologia, eu vou atender somente criança. Se der certo, ótimo. Se não der certo, eu também não vou fazer mais, não quero mais ser dentista. Não vou mais ser dentista. Bom, comecei a trabalhar depois de um tempo, comecei a trabalhar só com odontopediatria. E nesse momento começou a surgir o atendimento do paciente PCD. E nesse momento comecei a atender muito paciente autista. E aí, a partir daí que eu fui me encantando por isso, e por isso que eu falo sempre que eu nunca escolhi estar aqui. Eu fui guiada para estar aqui. Então, cheguei nesse momento e hoje eu atendo 90% dos meus pacientes são PCDs e boa parte deles são pacientes autistas. Uau, que história! Realmente, a gente começa a faculdade bem perdida, né? Sem saber o que faz, mas pelo visto se encontrou, fez o coração bater mais forte e estamos aqui hoje conversando sobre isso. É isso! Camila, e me conta uma coisa, quando você faz o atendimento de autista, eu imagino que tenha alguns cuidados especiais, uma abordagem diferente, a forma de execução também no atendimento odontológico. Como que funciona isso? O que você adapta para que consiga atender essas particularidades? Então, o primeiro ponto é pensar que todo mundo é diferente. Então, cada criança é diferente, sendo autista ou não. Cada um é diferente e a gente tem que ir sentindo também dentro desse atendimento quais são as coisas que vão se adaptando àquele paciente. Então, um paciente que chega num primeiro atendimento, esse primeiro contato com o dentista, e às vezes nem é dentro da sala do dentista, então lá na clínica a gente tem outras salas de atendimento e algumas, por exemplo, uma que eu uso bastante é a da fisioterapia, que é uma sala grandona com tatames e bola. Então, às vezes, o primeiro atendimento desse paciente é lá, porque esse ambiente ele aceita muito melhor do que o consultório odontológico.
E nesse primeiro momento é o momento de conhecer a família, de conhecer a criança, entender quais são as terapias que essa criança já faz, se essa criança tem algum hiperfoco, porque muitas vezes a criança tem hiperfoco em alguma coisa que vai ajudar a gente a realizar esse atendimento. Vou dar um exemplo, eu tenho uma paciente que o hiperfoco dela é festa de aniversário. Então, toda vez que ela vai no consultório, a gente monta a sala odontológica como se fosse uma festa de aniversário, para que ela entre muito mais tranquila e permita que a gente vá realizando o atendimento dela. Então, a gente vai adaptando de acordo com as necessidades desse paciente, de acordo com o que ele traz pra gente. Muitas vezes, o paciente não aceita o contato odontológico, não aceita entrar dentro da sala, não aceita entrar dentro da clínica, e todo esse caminho a gente vai fazendo pouquinho em pouquinho, de acordo com as necessidades desse paciente. Paciente com sensibilidade auditiva, a gente já olha ali se faz uma musicoterapia, de repente a gente entra com a musicoterapia no consultório odontológico, paciente, porque o motor, né, faz um barulho que geralmente causa um estranhamento nesse paciente. Então, às vezes a gente entra ali com fone de ouvido, a criança ouve algo que ela gosta, enquanto isso a gente consegue ligar e acionar o motor. Outro ponto também, que eu sempre gosto de levar lá para casa já. Então, a parceria é família, o consultório odontológico e as outras terapias que essa criança faz. Nesses casos, então, eu pego um paciente que não aceita um atendimento feito com motor odontológico para fazer uma limpeza, por exemplo, por conta do som ou por conta dos movimentos que faz na boca. Então, a gente pega esse paciente, orienta a família a introduzir, às vezes, uma escova elétrica em casa. E não porque ela é melhor do que a escova manual, mas porque ela se assemelha ao motor odontológico. E muitas vezes, ao introduzir isso daí, a criança aceita que a gente acione o motor dentro do consultório odontológico. Então, é muito individual ali de cada criança. A gente vai entendendo todo o contexto e vai guiando o atendimento. Olha que interessante, essa orientação que você passa para os pais, né? A importância do nosso papel de pais de dar uma continuidade naquele trabalho para criar todo um ambiente para a criança quando ela está no consultório odontológico. E eu achei muito legal isso que você contou de preparar. A criança chega, por ela aquilo nem é um consultório, tá em clima de festa, que bacana, forma todo um ambiente gostoso para ela, né? Sim. Uma dúvida, e quando é algum procedimento que deve ser feito de forma rápida, por exemplo, a criança está com muita dor, está com algum incômodo, desconforto, e às vezes tem alguma coisa ali que precisa ser feito, né? Não tem como deixar para depois, não tem como voltar outro dia, adiar. Imagino que tem ali um tempo limite também para que a criança fique quietinha, aguardando pacientemente o procedimento finalizar. Como que é a forma correta dos profissionais da área de odontologia nesses casos de pacientes autistas em que precisa fazer um procedimento de forma rápida e ao mesmo tempo que pode ser dolorido, desconfortável? Primeiro ponto é a gente entender que eu falo que às vezes até os profissionais de saúde às vezes esquecem que a boca, ela tá dentro de um corpo. Então, uma vez que a gente tem uma infecção odontológica, a gente tem uma infecção no nosso corpo. Uma criança com uma infecção avançada, ela pode ter riscos de vida. Então, quando a gente pega um caso como esse, muitas vezes a gente tem que lançar mão ali das sedações. Que pode ser desde uma sedação mais leve, que é a sedação consciente com óxido nitroso, que é aquela máscara que o pessoal chama da máscara do riso. Depois a gente tem outros caminhos, então sedação medicamentosa com equipe médica, sedação hospitalar, e a gente vai levando esse atendimento de acordo com qual tipo de sedação aquele paciente se encaixa. Então, a sedação consciente, que os pais geralmente, ela é a porta de entrada que os pais muitas vezes procuram. E ela é uma sedação mais leve, o paciente fica responsivo. Então, muitas vezes, o paciente responsivo, como ele já não deixaria fazer o procedimento, ele continua não deixando mesmo estando com essa sedação mais leve. E aí, a gente vai caminhando de acordo com a necessidade daquele paciente.
Muitas vezes também o paciente tem alguma outra comorbidade associada. Então, já não poderia fazer uma medicamentosa dentro de consultório. Aí a gente tem que levar para o hospital e fazer uma anestesia geral, pensando inclusive na segurança desse paciente. E um paciente que passa por um procedimento com sedação, um procedimento que é feito de forma imediata para resolver algo que não temos tempo de condicionar essa criança para que ela aceite esse tratamento, ao terminar esse tratamento, ela entra num clube ali, num ciclo de prevenção. A partir dali, a gente precisa condicionar essa criança. Uma criança que já teve uma lesão de cárie, a gente tem muitos fatores para modificar na dieta dessa criança, na higienização, para que ela não desenvolva novas lesões de cárie. Então, ela precisa entrar nessa parte da prevenção para evitar que toda vez que ela tenha um problema, ela precise ser sedada. E essa prevenção, vocês passam a orientação para os pais também, porque dentro de casa também tem seus desafios. E eu vejo assim, pelo meu filho, 2 anos e 2 meses, mesmo as crianças neurotípicas, a gente sabe o quanto é desafiador eles deixarem fazer a higienização bucal corretamente. Passar fio dental, então, minha nossa, que desafio, né? Deixar escovar. Não, é eu que vou escovar. E como que é a sua orientação? Orienta eu como mãe, me oriente, por favor. E passa pra gente como que você orienta os pais dos seus pacientes. Primeiro, é muito importante a gente sempre tentar levar para a parte lúdica, para a brincadeira, para tornar esse momento mais agradável possível. Mas uma criança, ela não pode ter a responsabilidade de decidir se ela vai escovar ou não os dentes. Porque quando a criança usa fralda, vamos supor, a criança se sujou ali, você não vai deixar ela com a fralda suja, porque ela não vai deixar você trocar. Então, da forma lúdica, a gente vai conversando, mas uma vez que a gente não consegue escovar de forma lúdica, a gente precisa, às vezes, fazer uma estabilização dessa criança e escovar esse dente. E é muito comum crianças, principalmente ali até os 3, 4 anos, não permitirem essa escovação. Isso, neurotípicos. Tá? Então, assim, todas as crianças, no geral, se você chegar lá na sua casa e falar, e aí, filho, vamos escovar o dente? A primeira resposta ele vai falar, não. Então, a gente tem que entender a importância, que nós sabemos a importância disso, o porquê que tem que escovar, e estabelecendo esse hábito. Uma vez que a gente deixa de fazer, não tem como a criança criar esse hábito. Perfeito, adorei, muito obrigada por essa orientação. Já dá até um alívio no coração, porque assim, realmente às vezes precisa, lógico, uma forcinha ali com a gente idosa, né? Mas tem hora que não tem jeito, não vai por bem. Então, já não fico mais com a consciência tão pesada. A gente vai continuar esse bate-papo, tenho muitas dúvidas ainda com a doutora, mas vou deixar para depois dos comerciais. Fica aí que a gente já volta. Cheio de recheio, agora sob nova direção. Venha conhecer o nosso espaço e se surpreenda com o melhor buffet e um ambiente único para você registrar os momentos mais especiais. Conheça o nosso cardápio Premium, Pocket, Festa Escolar e opções para casamentos e debutantes. O nosso salão principal conta com brinquedos variados, área baby no salão integrado, pista de dança, equipamentos de som e iluminação, lounge e mesa de bilhar. Tudo isso com uma área de 1.300 metros quadrados, recheados de muita diversão. Ah, e tem mais! O Cheio de Recheio conta com recreação e muitas brincadeiras para adultos e crianças, com os nossos monitores qualificados para atender todas as idades. Venha nos fazer uma visita. Mais informações através do WhatsApp.
Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... No trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta. Já, muito bate-papo aqui com a doutora Camila Ribeiro, que está conversando com a gente sobre atendimento odontológico para pacientes autistas. Mas antes de voltar com esse bate-papo, tem um recado para você aí de casa da Escola Primeiros Passos. A Escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, educação infantil, onde a infância acontece. Como você pode perceber, a Escola Primeiros Passos é a melhor escolha para os seus filhos. Então, se você tinha alguma dúvida, agora imagino que já não resta mais. E agora sim, retomando aqui o nosso bate-papo com a doutora Camila. Camila, antes da gente entrar no intervalo comercial, estávamos conversando sobre a importância dos pais em casa cuidarem da higiene bucal das crianças. E nisso também me gera aqui uma pergunta, que é sobre qual que é o momento ideal para que os pais procurem um tratamento odontológico, a partir de qual idade das crianças que é o recomendado para já começar a procurar um atendimento odontológico. Na verdade, o atendimento odontológico ele deveria começar desde a gestação. E a partir daí, nos primeiros meses ali de vida, mas obrigatoriamente eu falo assim que não teria como passar do nascimento do primeiro dente. E a partir daí, a gente já vai, nesse momento, ir apresentando a criança ao consultório, avaliando ela, quais são as chances que ela tem de desenvolver CAI ou outras doenças. E tudo isso vai influenciar lá na frente. O que acontece muito com o paciente autista é que os pais, às vezes, têm uma dificuldade de encontrar algum profissional para atender. E esses pacientes chegam para mim, às vezes, lá com 9, 10 anos de idade, às vezes com uma condição de saúde bucal que poderia ter sido evitada se tivesse vindo muito antes. Eu entendo completamente a dificuldade do atendimento por conta do próprio relato dos pais. E é muito importante o quanto antes. O receio que tem, né, em não ser bem atendido, do profissional não conseguir conter aquela criança, não conseguir fazer o tratamento, ser um momento traumático. Mas também eu penso que se a gente procura um tratamento para as crianças só quando já está com uma cárie, quando está com dor, quando está com algum desconforto, isso daí, querendo ou não, né, doutora Camila, acaba sendo um fator ainda mais traumático para a criança, porque ela vai associar o quê? Consultório, dor. Exatamente. E eu sempre falo assim, se na sua casa já é uma dificuldade de você realizar a escovação do seu filho, imagina ele num consultório com uma pessoa que ele ainda não conhece, que ele está estabelecendo um vínculo de confiança, tendo já a necessidade de um tratamento, que às vezes pode ser um tratamento inclusive invasivo, que precisa às vezes de uma anestesia, e são coisas que acabam gerando um desconforto. Isso faz com que a criança também não se sinta, não consiga estabelecer uma conexão com esse profissional por conta desse momento, né, de ter que ser atendido às pressas ali. Então é muito importante fazer essa prevenção para a gente cuidar e quando, se necessário, conseguir realizar um tratamento mais tranquilo. Ótimo, perfeito. E sobre os desafios, quando a criança autista,
Quais são os principais desafios que os profissionais da área de odontologia enfrentam no consultório? São os sons que eu já havia comentado, mas a gente tem algumas estratégias, então, como eu falei, da musicoterapia, a gente tem alguns motores um pouco mais silenciosos do que outros. Outra questão importante é a iluminação do consultório, então o dentista muitas vezes precisa ali do refletor para conseguir avaliar corretamente essa criança, e muitas vezes essa criança não gosta ou tem a fotossensibilidade. E isso faz com que a criança não queira ficar na cadeira por conta da luz. Então, como a gente faz no consultório? A gente coloca um óculos de personagem, que é um óculos de sol, para proteger o olhinho da criança e a criança ficar um pouquinho mais confortável. Isso quando a gente realmente precisa do refletor. Em outros casos, a gente desliga o refletor, deixa só a luz do ambiente e a partir daí vai realizando o atendimento. Deixa uma luz mais natural no ambiente. Então, lá no consultório a gente tem uma entrada de luz natural grande na minha sala. E às vezes eu deixo só na luz natural, para a criança ficar mais confortável. Um outro ponto é a sensibilidade oral da criança, que é muito significativa e é bem comum no paciente autista. E isso às vezes interfere na alimentação dessa criança e também interfere na higienização. O que isso tem a ver com o consultório odontológico? Então, com o atendimento do dentista propriamente dito. Uma criança que às vezes tem muita restrição alimentar, ele pode ter a restrição alimentar para alimentos mais cariogênicos. Então, é uma criança que tem maiores chances de desenvolver a cárie e que também não permite uma higienização por conta dessa sensibilidade. Então, dentro do consultório odontológico, a gente consegue promovendo algumas ações e muitas vezes a gente precisa também do trabalho da fono, do trabalho da nutricionista para conseguir trabalhar essa sensibilidade oral do paciente. Entendi. Então, realmente, assim, tem alguns casos peculiares e vem o tratamento especializado de vocês nessa área. E já aconteceu alguma vez de você não conseguir dar continuidade em algum atendimento? Ou é comum também ter ali um agendamento, tá agendado para 30 minutos e precisar levar mais tempo por conta disso? Algum desafio maior que você já enfrentou no consultório? Eu geralmente, principalmente na primeira consulta, eu deixo pelo menos 1h30 para esse paciente. Mas o paciente consegue ficar 5 minutos dentro da sala. Tudo bem, mas ele poderia ter conseguido ficar 1h30. Então, eu sempre deixo um tempo bem grande para que eu consiga ir familiarizando a criança com o ambiente, conversando com os pais. Mas já aconteceu, por exemplo, de eu ter que realizar uma consulta com os pais. Em um outro momento, trazer essa criança, que passou 5 minutos dentro do consultório. O restante ele ficou na recepção. E lá na recepção eu fui conversando, fui brincando, fui identificando quais eram as necessidades desse paciente. E a partir daí a gente vai se adaptando de acordo com a necessidade do paciente. Então, já teve, sim, casos de não conseguir dar o prosseguimento, às vezes numa mesma consulta, ou um paciente... Eu tenho um caso de um paciente que é mais velho, é um paciente que eu falo que é a exceção já, porque tá fora um pouco da idade que eu costumo atuar, ele já tem 18 anos, mas é um paciente nível 3 de suporte que não entrava dentro do consultório. Então, ele foi atendido no carro, porque dentro do carro era um ambiente que ele se sentia seguro. Dentro do carro, ele deixava eu avaliar ele. Então, ele já foi atendido no carro, identifiquei o que precisaria ali no paciente. Eu ainda falo mais ou menos, porque não dava para examiná-lo como eu deveria. E a partir daí, em conjunto com a família, a gente decidiu como seria realizado o tratamento. Era um paciente que já estava com dor, então é um paciente daqueles de urgência. E o caso dele, a gente entrou com uma sedação medicamentosa, que ele também começou a primeira parte da sedação nele no carro. E ele foi levado para o consultório um pouco mais tranquilo. E a partir daí a gente já entra com o complemento da sedação e o paciente dorme, né? Essa sedação ela é feita por uma equipe médica. E durante todo o procedimento, ele permanece dormindo. E também ao acordar, a gente despertou ele mesmo no carro. E a gente ficou lá acompanhando ele até ele ter o tempo que a gente poderia liberar ele.
Então, cada paciente a gente tem que trabalhar de um jeito, entender de um jeito qual vai funcionar ali, o que vai funcionar ali. Muitos pacientes hoje faz acompanhamento quinzenal para adaptação da escovação em casa. Então, atendo a cada 15 dias. Tem paciente que eu já atendi uma vez por semana, porque a gente precisava evoluir um pouco o condicionamento dele para conseguir fazer um procedimento. Tem pacientes que eu atendo uma vez por mês. Tem pacientes que eu atendo uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Muito individual de cada família, individual de cada paciente, de acordo com o que ele precisa. Às vezes é um paciente que não faz ingestão de açúcar e tem uma higiene ok, muito boa, às vezes. Não tem por que ficar trazendo esse paciente com tanta frequência, eu vou trazendo ele com uma frequência reduzida. Pode-se dizer, doutora, que os pais, ao procurar uma profissional qualificada como você, achei lindo de ver aqui que missão dada é missão cumprida, né? Ou seja, não tem paciente que não é atendido. Ela dá um jeitinho, ela vai lá, mas é atendido. Então, para mostrar que tem jeito, é tudo uma questão de técnica. Mas o que me deixa entendido, e me corrija se eu estiver enganada, por favor. Mas procurar por uma profissional que tem essa especialização em sedação, né? É uma habilitação. É uma habilitação. Isso. Seria algo ideal. Não são todas as crianças que precisam de sedação. Hoje é um percentual muito baixo no meu consultório. Então, assim, não chega a 5% de pacientes que precisam de sedação. Mas é importante procurar no sentido de, caso meu filho precisa, ele vai ser atendido. Se possível acordado, muito bem. Não pode ser acordado, ele não permite de forma alguma e está com uma urgência, vai ser atendido do mesmo jeito. A gente vai dar um jeito de realizar o atendimento. Então, a importância da sedação é nesse sentido, que na necessidade de um tratamento a gente consiga realizar ele. Mas ele não é para todos os pacientes, é uma minoria uma minoria que a gente utiliza ela. Uma parcela bem pequena. Ai, que ótimo. É uma dúvida que ficou aqui, mas já foi muito bem esclarecida. A gente tá chegando ao fim no programa. Doutora, falei que era rapidinho, né? Nosso bate-papo. Mas antes da gente se despedir, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os pais, principalmente, em especial aqui, para os pais de crianças com autismo que talvez nunca tenham levado o seu filho para um atendimento odontológico ou que já levou, mas não teve uma experiência legal. Que recado que você pode deixar para eles para aliviar os corações? O recado é que todos eles procurem atendimento. Se em algum momento não encontrou o profissional que gostou, que foi adequado para o atendimento do filho dele, que eles não desistam. Porque é muito importante, é fundamental, é parte da saúde dessa criança. Então, até mesmo para deixar essa criança o mais estável possível, a gente precisa realizar o atendimento odontológico. E o dentista, ele precisa fazer parte da equipe interdisciplinar desse paciente. Ótimo. Recado dado. Muito obrigada, Camila, pela sua participação, pelo esclarecimento. Tenho certeza que depois dessa entrevista, principalmente finalizando com um recado desses, já deixou muitos corações aí aliviados, ver que tem saída, não precisa ficar com medo, que dá tudo certo no final. Muito obrigada por você ter aceito o convite. Obrigada eu pelo convite. E você aí de casa, obrigada pela sua participação, por estar aqui com a gente. Quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho da doutora Camila? Vai ficar aqui embaixo o contato dela, para que você conheça um pouco mais, quer entrar em contato, tá tudo aqui, as informações. Obrigada mais uma vez, me despeço aqui e te vejo no próximo programa. Até lá!